Boa noite! Hoje no nosso jornal você vai ficar sabendo mais um pouco sobre a biografia de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi considerado, juntamente com Jules Verne, um dos precursores da literatura de ficção científica e fantástica moderna. Algumas de suas novelas, como Os Crimes da Rue Morgue, A Carta Roubada, O Mistério da Maria Huguet, figuram entre as primeiras obras reconhecidas como policiais, e de acordo com muitos, as suas obras marcam o início da verdadeira literatura norte-americana. Este famoso escritor americano se celebrizou no século XVI. Por suas histórias mórbidas e fantásticas, Edgar Allan Poe nasceu em Boston, em 19 de janeiro de 1809. Filho de pais atores, mas o destino reservou um duro golpe para o menino e seus irmãos, matando seus pais de tuberculose. As crianças foram recolhidas por pessoas da família e Edgar acabou encontrando abrigo na casa de um tio rico. No entanto, as dificuldades do início da vida provocaram um permanente pessimismo e um espírito macabro que o acompanharam até a sua morte. Poe estudou na Inglaterra durante sua juventude, mas logo voltou aos Estados Unidos, onde frequentou a Universidade de Charlottesville e Virgínia. Porém, não conseguiu se adequar nos rígidos padrões da época e acabou expulso da Universidade de Virgínia. Por ter um espírito aventureiro e rebelde, foi para a Grécia lutar contra os turcos. Na volta, alistou-se no batalhão de artilharia e acabou conseguindo uma indicação para a Academia Militar do West Point. No entanto, nessa época sua cabeça estava voltada para a poesia e após publicar o seu primeiro livro de poemas, Tamlin and Other Poems by a Boston, ele decidiu abandonar a carreira militar. O casamento com sua prima Virginia, de apenas 13 anos, faz Edgar ficar mais confiante. Ele começa a trabalhar em diversos jornais em Nova York e Finlândia. Em 1840, publica sua primeira coleção de contos, Tales of the Gustet and the Arabesque, e Os Crimes da Rue Morgue. Apresentação à figura do detetive Dupin, antecessor de Sherlock Holmes. Mas o destino outra vez surpreende o escritor. Sua mulher é atacada pela tuberculose, doença que matou seus pais. Edgar volta ao alcoolismo e relaciona com Frances Osgood para tentar esquecer sua dor familiar. Em 1847, com a morte de sua mulher, Poe se afunda num estado de profundo desespero e passa a viver constante embriaguez e abuso de ópio. Aos 40 anos, numa taberna em Baltimore, Edgar Allan Poe passa mal sofrendo de delirium tremens, em virtude do consumo exagerado de ópio. Acaba assim falecendo 3 dias depois no hospital. Era 7 de outubro de 1849. Poe escreveu novelas, contos e poemas, exercendo larga influência em autores fundamentais como Baudelaire. Admite-se hoje que a culminância de seu talento dá-se ao gênero conto. Suas histórias curtas podem ser classificadas tematicamente em 2 grupos principais: Grupo A, contos de horror ou góticos, e Grupo B, contos analíticos de raciocínios policiais. Escreveu também contos de humor e contos que anteciparam o que hoje se chama ficção científica. Os contos de horror ou góticos apresentam invariavelmente personagens doentios, obsessivos, fascinados pela morte, vocacionados para o crime, dominados por maldições como aspectos assustadores de um terrível pesadelo. Muitos desses relatos ainda causam calafrios nos leitores modernos. Entre eles, destaca-se o Gato Preto, Ligeia, O Coração Delatador, A Queda da Casa de Usher, O Poço e o Pêndulo, Berenice e o Barril Amutilado. Os contos analíticos de raciocínio ou policiais, entre os quais figuram antologicamente Assassinato de Maria Huguet, Os Crimes da Rue Morgue e A Carta Roubada. Ao contrário dos outros contos de horror, primam pela lógica rigorosa e pela dedução intelectual que permite o desvendamento de crimes misteriosos. É o início do que é convencional chamar de literatura policial. Poe não foi apenas um notável contista, foi também o primeiro grande teórico do gênero, ressaltando no conto 3 elementos básicos: a estrutura centrada no efeito único, o valor dominante do clímax e o despojante da expressão. Aliás,
A linguagem das histórias curtas de Poe é elevada, porém direta, apresentando diálogos de grande força dramática que conduz o leitor por um mundo labirinto e asfixiante. Histórias macabras de Allan Poe, não é? Bom, eu quero desejar a todos uma boa noite e fiquem agora com uma mensagem de Allan Poe. Para ser feliz até um certo ponto, é preciso ter sofrido até esse mesmo ponto.